dando mais uma lição, fazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Na lição 10 que diz: a resistência às heresias, que fala, né, sobre as seitas no tempo dos apóstolos, né? Nos gnósticos e nos judaizantes, que faziam de tudo para perturbar, vamos dizer assim, né, a obra de Deus, a obra do Evangelho. No caso, na parte de Paulo, né, quando Paulo pregava o Evangelho, anunciava as boas novas de salvação, eles faziam de tudo, querer botar a lei, né, junto com o cristianismo, junto com o Evangelho. Como assim dizendo, como por exemplo, Paulo pregava sobre o arrependimento, né, sobre o arrependimento em Jesus Cristo, né, pregando para os gentios. E eles forçavam com que os gentios, além de aceitar Jesus, tinham que ser circuncidados, botando a lei, misturando junto com o Evangelho. E Paulo dizia que a nossa verdadeira circuncisão nada mais é que ao arrependimento de nossos pecados e se convertendo a Cristo, sendo Ele nosso eterno e suficiente e exclusivo Salvador. Então, irmãos, nós vamos ler aqui um pouco, né, e vamos comentar mais sobre o estudo assim dito. Um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo, do judaísmo, e torná-lo uma fé universal. O Evangelho é o vinho novo que não cabe em odres velhos. Paulo foi escolhido para esta missão e lutou fortemente com os que queriam judaizar o Evangelho. Aqui nós vemos essa preocupação de Paulo, né? Se esforçando, falando do amor de Deus e mostrando que essa seita, esses judaizantes, estavam querendo tumultuar o Evangelho e querendo botar uma parte da lei que se falava da circuncisão dentro do Evangelho. Nós vamos ler agora em 1 Coríntios 2, para a gente poder entrar mais no texto. 1 Coríntios capítulo 2. No versículo 6 até o 16. Eu vou ler só 5 versículos para a gente poder entrar logo no texto. De 6 a 11, a gente vai ler assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós vemos aqui, nesse trecho bíblico aqui de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a 11, que fala claramente que as coisas de Deus o homem não sabe, né? E para piorar a situação, o homem que não tem Jesus no coração, que né, foge, né, da mensagem do Evangelho, disturpa a mensagem do Evangelho, ele nada mais quer atrapalhar aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que estão ali mesmo com compromisso firmado em pregar o Evangelho, assim como Paulo e os outros apóstolos, os profetas, tinham essa preocupação de exortar, de ensinar sobre quem era Jesus, né? Sobre o que era a salvação, a vida eterna, né? O Evangelho. Então eles tinham essa preocupação. Já os judaizantes
queriam aceitavam Cristo, tudo bem, mas só queriam botar também a lei, imperar a lei do quê? Da circuncisão. Quer dizer, não, tudo bem, você aceita Jesus, mas só que você tem que ser circuncidado. Não é assim. Nós, gentios, não temos os costumes judaicos. Nós já temos a circuncisão do Espírito Santo de Deus, quando nós nos convertemos a Jesus e entregamos a nossa vida nas mãos dele, né? Vamos ler agora mais à frente. Já no tópico 1. Os judaizantes surgem cedo. O evangelho nasceu no judaísmo, mas rompeu com ele lá em Atos 15, né? Que fala mais sobre os judaizantes. Os judaizantes queriam torná-lo uma seita judaica. Insistiram e perseguiram Paulo por toda a sua vida. Fizeram um estrago doutrinário nas igrejas da Galácia. E, aliás, o estudante da Bíblia deve ler toda a epístola para ter uma ideia do ensino judaizante. Paulo entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho. E a justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. Aqui em Atos 15, vamos ter os irmãos poderem entender mais sobre isso. Atos capítulo 15. Fala assim, questão acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Aqui no versículo mais à frente, quando Pedro, Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. E Pedro fala mais à frente assim, no versículo 8 em diante: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então nós vemos aqui que lá no início do capítulo 15 de Atos, já fala da intervenção dos judaizantes no Evangelho, falando que os gentios tinham que ser circuncidados. E Paulo e Barnabé, depois que houve aquela discussão entre eles lá, foram até os líderes da igreja, explicaram como é que estavam sendo gentios, como é que estava sendo o trabalho no meio do povo gentio, Aí foi quando então Pedro escutou tudo aquilo que Paulo e Barnabé falou e deu razão ao que Paulo e Barnabé estavam explicando para eles, na unção do Espírito Santo de Deus. Tiago, por sua vez, a mesma coisa, lembrou que o Senhor iria reedificar o tabernáculo de Davi. Com isso queremos dizer, reedificar como? Através do Evangelho, através da palavra de Deus chegando até nós, que somos os gentios. Quer dizer,
Paulo, não só Paulo, mas outros apóstolos, tinham muita essa luta contra esse tipo de cristãos, que se diziam cristãos e não são. Por quê? Porque queriam impor a lei dentro do Evangelho. A lei, como assim? A lei, não, você aceita Jesus, mas você tem que ser circuncidado, senão você não está obedecendo a lei. Nós vemos que esse tipo de costume que os judeus têm, nós gentios, desde aquela época, não temos esse costume. Porque já entendemos que pela fé somos salvos. Pela fé em quem? Em Jesus. Então a verdadeira circuncisão não é carnal, e sim espiritual. É a única e perfeita circuncisão de Jesus para conosco. Desde o momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão a Jesus de todo pecado, seja ele consciente ou inconscientemente, espiritualmente ou carnalmente ou fisicamente, mas se arrependendo e se convertendo a Jesus. É isso que nós temos que fazer aqui, não só na conversão, mas também nas atitudes, né? No seu dia a dia, de repente você pecou, de repente você caiu, mas lembre-se que nós temos um Deus que tudo pode, ele nos levanta. Basta que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e vamos dar continuidade ao quê? A pregação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, e entregando nossas vidas nas mãos do Senhor e deixando com que Ele faça a sua vontade em nós. Então, irmãos, eu termino aqui essa parte e queria dizer uma coisa sobre isso. Falando agora dos gnósticos. Essa parte dos judaizantes eu termino, mas eu agora falo dos gnósticos, que eles também eram um tipo de seita que, um pouco contrário dos judaizantes, o que eles faziam? Eles botavam o esoterismo para se misturar ali no meio daquele povo, como coisas, né, que vamos tentar explicar assim, como coisas de magia, né, com coisas de fazer. Não, você tudo bem, você pode até servir a Deus, mas olha, mas tem que ter aqui essa parte aqui, ó. Como é que você tem que fazer esse rito, esse tipo de ritual que você tem que fazer, senão, se você não fizer esse ritual aqui, você não consegue a salvação. Esse Jesus aqui, tudo bem, você aceita Jesus, mas olha só, até aqui você pode confiar nele, você tem que fazer agora aqui, ó, uma crendice aqui, uma reza ali, uma reza forte ali. Então é isso que os gnósticos faziam. Concordavam. Eles até concordavam de você aceitar Jesus, mas só que você tinha que fazer outros trabalhos que não estavam dentro do Evangelho. Outras coisas que não condiziam com a palavra, como está escrito aqui, ó, que eu vou ler aqui para os irmãos. Ó, gnósticos, no segundo tópico, um movimento esotérico. O gnosticismo era um movimento esotérico que ensinava a salvação pela gnosis e conhecimento sobrevive hoje no racionalismo cristão e certas instituições secretas e ocultistas, escritos antigos, D. Simão, o mago, como gnóstico, segundo fontes posteriores. Ele se dizia divino e que sua amante era Helena de Troia, reencarnada. Os textos gnósticos são do segundo século de nossa era, mas eles já existiam na época do Novo Testamento. As cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles. Entre suas muitas heresias, negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa, e ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Opondo-se a isto, Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Vê, irmãos, como é que eram os gnósticos? Eles queriam botar todo meio de esoterismo, todo meio de magia, todo meio de rituais, de coisas que desagradam totalmente a vontade de Deus, que é contra o Evangelho, que é contra a palavra de Deus, querendo colocar heresias no meio do Evangelho. E Paulo foi totalmente contra isso. Paulo falou que
A verdadeira ressurreição está em Cristo Jesus, quando ele viveu, morreu, ressuscitou e está hoje à destra de Deus Pai, em nome de Jesus. Então é isso que Paulo quis dizer, que o que nós temos que fazer é nos converter a Cristo Jesus e fazermos o que Jesus fez, andar como Jesus andou, fazendo com que nós cada vez mais nos cheguemos a Ele, como está escrito. Cheguemos a Deus e Deus se chegará a nós. Então a gente, e lá em Tiago fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Então, irmãos, que a palavra de Deus venha falar melhor nos nossos corações, que Deus abençoe a todos e que neste momento estamos passando, lembre-se, nosso Deus está conosco. Ele é nosso Deus Salvador, nosso Deus Redentor. Ele morreu na cruz do Calvário e nos deu a confirmação da nossa vitória através da sua ressurreição, né? Ele pagou o preço na cruz e nos deu a confirmação da vitória quando ele ressuscitou e assentou à destra de Deus Pai. É isso que nós temos que pôr em nossas mentes. Eu sei que está muito difícil, está muito assim, muitas dúvidas, muitos questionamentos, mas lembre-se, Jesus é o autor e o consumador de nossa fé. E demais agradeço aos irmãos, que Deus venha estar com todos. Em nome de Jesus, amém.